assim, quantos aqui do tempo que começar a namorar sem pedir a permissão do pai era algo impensável, assim? Tinha que falar com o pai primeiro. Tem um pessoal que sabe bem dessa época, né? A pergunta é: o que aconteceu com a nossa sociedade? O que aconteceu com a nossa sociedade? Até esses valores mais básicos assim têm sido corrompidos pelos jovens, pelos nossos jovens hoje em dia. E a solução certamente ela não está em voltar aos padrões estabelecidos pela nossa sociedade, mas sim em entender e resgatar os padrões bíblicos apresentados pela Escritura. Por isso, nessa noite, então, eu vou continuar falando sobre a glória de Cristo no lar cristão. Este é o 6º sermão sobre esse assunto. E nessa noite, então, quero falar especificamente sobre esse período da vida onde duas pessoas estão pensando em formar um novo lar, formar uma nova família, que é o período do namoro. É curioso, né? Nós vimos que a maioria dos nossos jovens, adolescentes, crianças, eles crescem assim sem saber, sem ter a mínima ideia do que fazer quando chegar nesse momento da vida. E por isso muitos acabam se envolvendo emocionalmente. Talvez muitos de vocês aqui lembrem do tempo de vocês, de jovens, por falta de orientação, se envolve emocionalmente, se machuca em relacionamento, sai frustrado e por vezes ainda infelizmente acaba se envolvendo sexualmente e tendo problemas mais sérios. E é isso que causa a nossa sociedade, falta de orientação nesse sentido, meninas grávidas com 15, 16 anos e aí por diante. Então o sermão dessa noite serve para todos, assim, para todos nós. Caso você seja solteiro, esse sermão serve para ti por razões óbvias, né? Mas caso você já seja mais velho, já tenha passado por essa fase, já esteja casado e tenha uma família, talvez a tua experiência nesse período tenha sido boa ou não, mas o fato bíblico é que nós, inseridos numa comunidade, quando você faz uma profissão de fé aqui, você professa que você vai ajudar assim, as crianças, os mais velhos, a crescerem no conhecimento do Senhor. Então, caso você já tenha passado por essa fase, serve para ti também, para orientar as pessoas mais novas, para orientar os teus netos, pessoas que precisam de orientação nesse sentido. Então, pessoal mais novo e adolescentes, preste bastante atenção no que a gente vai falar aqui nessa noite, que isso é bem importante para a vida de vocês. O sermão dessa noite está dividido em 3 partes. Tá? Na primeira parte, eu quero falar um pouco sobre a autoridade do pai. Na segunda, eu quero falar um pouco sobre princípios gerais para um namoro bíblico. E numa terceira parte, quero falar sobre os limites para nós refletirmos a glória de Deus. Então, para nós começarmos a falar sobre a autoridade do Pai, por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Números. Números, capítulo 30. Crianças, hoje tem a Vale, o Francisco, o Abner capotou ali. Só tem vocês dois, eu acho, hoje aqui. Então, preste atenção, Valim, preste atenção na história. Imagine que um cavaleiro estava numa viagem. Está vendo esse cavaleiro que tem no desenho? Ele é muito forte, corajoso. Ele tinha enfrentado já uma floresta muito escura, viajado para um lugar muito grande. E daqui a pouco ele fica com muita sede, Aí ele encontra um jardim que tinha uns muros muito grandes ao redor desse jardim. E dentro desse jardim tinha uma fonte de água que ia saciar a sede dele. Dentro desse jardim também tinha muitos frutos. É um lugar muito bom, muito bonito. Mas a dona desse jardim era uma princesa. E aí ele chega para a princesa e diz: ei, eu quero entrar no teu jardim e beber da água. Aí a princesa diz: pera lá, para você entrar nesse jardim, você precisa ter 2 condições. Primeiro, você precisa falar com meu pai. Segundo, você precisa servir a Deus. Aí o cavaleiro diz: nossa, mas eu já passei por essa floresta, tinha vários jardins de várias princesas e eu entrei e bebi a água delas. Aí a princesa pergunta: mas a água era limpa? Aí ele diz: não, a água não era limpa. Várias outras pessoas já tinham bebido dessa água. E aí ela relembra: para você entrar nesse jardim, você tem que falar com meu pai e você tem que servir a Deus. Tá? Então, tá vendo esse cavaleiro? Tem essa historinha aí. Quero que você pinte o cavaleiro, pinte essa princesa que está aí e pinte essa cruz no meio, que é o que une o cavaleiro e a princesa. E na parte de baixo tem um espaço em branco
que eu quero que você desenhe esse jardim, então. Esse jardim da princesa, com uma fonte de água, vários frutos. Pode fazer como você quiser, tá bom? Certo. Números capítulo 30. Números capítulo 30 diz assim. Vamos ler até o verso 7. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se-á para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo calar-se para com ela no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito irrefletido dos seus lábios, como a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Cerimônias de casamento costumam ser um momento de bastante alegria e felicidade, mas a maioria das pessoas não costuma pensar nos elementos que estão lá, numa cerimônia tradicional, foram todos eles muito bem pensados para refletir certos padrões bíblicos. Por exemplo, vocês sabem por que numa cerimônia de casamento nós temos testemunhas? Por que nós temos testemunhas? Ou padrinhos, como chama? Alguém queria arriscar uma resposta? A maioria das pessoas hoje escolhem seus testemunhos ou padrinhos conforme aquele que vai ter mais dinheiro para dar presente. Concorda comigo? Hoje é o que as pessoas pensam. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que todo juramento que era feito publicamente era feito diante de testemunhas. Aquelas pessoas estavam testemunhando o que você estava fazendo. Para que se em algum momento você deixasse de cumprir os seus votos, elas têm todo o direito de te cobrar daqueles votos que você fez, ou até mesmo te ajudar em algum momento de dificuldade. Por exemplo, você já reparou que num casamento tradicional o tapete ele é vermelho? Por que o tapete é vermelho? Porque no casamento o que está sendo demonstrado é a união de Cristo com a igreja. O que une a Cristo com a igreja é o sacrifício de Cristo, o sacrifício feito na cruz. Da mesma forma, nós temos outros elementos, o vestido branco da noiva, o véu que representa a pureza sexual, mas tem um elemento muito interessante, especial, que acredito que esse ainda tem sido mantido na maioria das cerimônias de casamento, que é o pai entra com a menina. Certo? Os de vocês funcionam desse jeito? Acredito que na maioria funcionam dessa forma. Por quê? Porque o pai entra com a menina, com a noiva, o noivo vai até, ele passa a noiva para o rapaz, e aí eles vêm até a frente juntos. Porque o elemento que está sendo demonstrado ali de forma simbólica é justamente esse que, em Números, Deus está mostrando. Homens, quando chegam aos seus 18 anos e se tornam independentes, nada melhor do que eles saírem de casa para assumirem responsabilidades e aprenderem a se virar, porque é isso que se espera deles. Homens assumem responsabilidades. Uma mulher, ela é protegida pelo seu pai, ela está sob a autoridade do seu pai até o momento que ela se casa. É esse o padrão que Deus está mostrando aqui, e é esse o padrão que numa cerimônia está sendo demonstrado. Quando uma jovem ela entra com seu pai, até aquele momento o maior responsável financeiro, espiritual, emocional pela vida dela é
o seu pai até o momento que ela assume essa autoridade com o seu marido. Olhe comigo como Deus vai nos mostrar esse padrão nesse texto no Números capítulo 30. No verso 1 ele começa dizendo assim: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Deus fala isso diretamente para os cabeças de Israel, para os homens, para os líderes das tribos que havia em Israel. Aí no verso 2, ele passa a mostrar como a responsabilidade principal do homem é dele mesmo. Olha comigo o verso 2, ele diz: quando um homem fizer voto ao Senhor, juramento ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Deus está mostrando assim, quando o homem ele faz voto, quando o homem diz alguma coisa relacionado a algum voto, juramento, ele tem obrigação total de cumprir com a sua palavra. De cumprir porque ele é um homem. Agora, olha que o verso 3 ao verso 5 começa a nos mostrar sobre votos que mulheres fazem. Verso 3 diz: quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, seu pai, sabendo do voto da abstinência que a ela se obrigou calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. A autoridade maior sobre a vida dela até ela se casar é o pai, por isso, se ela fizer um voto e o pai não aprovar, o voto dela será desfeito. É basicamente esse padrão que Deus está nos mostrando. E aí do verso 6 ao verso 7, Deus passa a nos mostrar que no momento em que ela se casa, essa autoridade maior é o seu esposo. Ele diz, porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, o dito em refletido de seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, seu marido ouvindo calar-se para com ela, no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto em que estava sobre ela, como também o dito e refletido de seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então, a partir do momento que ela se casa, se o marido concorda com o voto, tudo bem. Se ele não concorda, o voto é desfeito. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Meninas, elas deveriam ser protegidas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, mas principalmente emocionalmente, nesse caso que a gente está falando, pelos seus pais até elas se casarem, pelos seus pais homens, assim. Meninas naturalmente se tornam mais seguras, assim, as mulheres poderiam falar isso de uma maneira muito melhor. Eu convivo bastante com o meio jovem e adolescente, trabalhei muito com adolescentes em São Paulo, é impressionante, assim, como a figura de um pai numa vida de uma menina pode influenciar de maneira muito positiva ou muito negativa. Se um pai não oferecer segurança para sua filha, assim, ela vai buscar em outro local. E aí, quando ela chegar com uns 14, 15 anos, assim, os meninos da escola vão estar tudo interessados em prover essa segurança para ela. Eles não estão interessados em prover segurança, eles estão interessados no corpo dela. E se os pais não proverem essa segurança, elas vão buscar isso de alguma outra forma. Então, reflitam sobre isso, assim. Ensine os mais novos sobre este padrão, assim. Meninas devem ser protegidas pelos seus pais e os meninos devem aprender essa relação de respeito desde pequeno, assim. Os mais velhos deveriam instruir os mais novos nesse sentido. O pessoal mais velho deveria influenciar os mais novos a sempre respeitarem a autoridade do pai quando quiserem se aproximar de uma menina. E não de ficar querendo buscar métodos mundanos, assim, que nós temos hoje. Sei lá, primeiro, o que acontece hoje, né? A galera primeiro combina tudo antes, fala tudo antes, o último passo é ir pedir, falar com o pai, assim, como se a autoridade do pai não valesse nada. Esse não é o padrão que Deus estabeleceu. O pai, a autoridade maior, deveria ser o primeiro a saber, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Então, meninos que crescem com irmãs em casa têm esse privilégio de aprender a desfrutar e aprender sobre essa relação de respeito desde pequeno, da mesma forma que eles podem desfrutar, se não tiver irmãs, com primas, amigas e colegas na escola. Então, mais velhos ensinem isso para os mais novos, assim. É bem triste ver
de uma forma geral, como os mais velhos, nem eles não sabem, por vezes, padrões, eles ficam influenciando os mais jovens a fazerem padrões errados, assim. Ah, vai lá na menina lá, chega lá, não está fazendo nada. Como se esse fosse o padrão correto, assim. O que rege a nossa vida cristã não é o que o mundo estabeleceu, não é o que a nossa sociedade criou como padrão, mas é o que as Escrituras nos ensinam. E esse é o padrão. Ah, mas isso é antigo, mas isso é estranho. Mas esse é o padrão que glorifica a Deus e que protege emocionalmente a gente, tanto o homem quanto a mulher. Quantos aqui já passaram por decepções amorosas que talvez atrapalharam muito até mesmo o relacionamento de vocês hoje, como casal e tudo mais? Então, lutem para que isso não aconteça com os mais novos, com os mais jovens, para que a gente seja protegido disso. Deus criou um padrão para nos proteger, para que a gente viva de uma maneira abençoada. Então, mulheres que por vezes não têm seus pais, ou perderam o pai, essa figura em alguma forma, ou não têm pais cristãos, pode encontrar ajuda em casais mais maduros, experientes nesse sentido, para ajudá-las com isso. Então, dito isso, eu quero que nós voltemos agora para um segundo texto, que vai falar sobre os passos que nós temos, princípios gerais para esse momento da nossa vida, que é Gênesis capítulo 24. Pessoal, Samuel, 2 Samuel, Gabriel, escrevam para mim e vão anotando, tá? Na primeira parte aí fale um pouco sobre a autoridade do pai sobre as meninas, foi isso que a gente falou agora. E na segunda parte, preste atenção no que nós vamos falar agora, que é alguns princípios gerais para um namoro bíblico, tá? Então preste bastante atenção no que nós vamos falar agora, escreva na segunda parte, nessa primeira parte aí pode escrever o que já foi falado até agora, tá? Princípios sobre a autoridade do pai sobre as meninas. Então, a leitura desse texto de hoje, desse segundo texto, ele é um pouco grande, assim, mas vale a pena nós lermos ele inteiro, tá? Gênesis capítulo 24. Vamos ler do verso 1 até o verso 33 e o verso 50 e 51. Preste bastante atenção nessa história, tá? Talvez muitos de vocês já ouviram e tudo mais, mas preste bastante atenção nos detalhes dessa história. Nos diz assim: era Abrão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abrão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque.
e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me a beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o senhor levado bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: De quem és filha? Peço que me diga: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas as coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Olhe comigo no verso agora 50 e no verso 51. Diz assim: Então respondeu Labão e Betuel: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do teu filho e do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Talvez alguns de vocês conheçam essa história. Sara tinha acabado de morrer, Abraão já era velho, Isaac ainda estava solteiro. O que significa que todas as promessas que Deus havia feito em Gênesis 15 para Abraão estavam fadadas ao fracasso. Porque se ele não tivesse um herdeiro, todas as promessas que Abraão teria uma grande nação, elas não aconteceriam. Por isso, nesse processo, Abraão toma a frente para garantir a sua herança, enviando um servo seu para tomar uma esposa para o seu filho. E aqui, a primeira preocupação que Abraão tem com o seu filho, com a sua família, é que o servo vá à casa da sua parentela, ou seja, que ele encontre uma pessoa que compartilhe dos mesmos valores e da mesma fé que Abraão possuía. Então esse é o primeiro princípio que nós podemos encontrar aqui. Pessoal mais jovens, adolescentes que estão aqui, eu sei que é tentador por vezes, na escola, ou seja lá onde for, as propostas são muito grandes, de um monte de meninas e pessoas, seja lá quais forem. Mas que tenham isso claro em mente: relacionamento precisa ser com alguém da mesma fé. Relacionamento precisa ser com alguém que ama o Senhor em primeiro lugar. Isso é fundamental, importante. Não achem que toda explosão de sentimento ou algo do tipo vai te motivar a tomar uma escolha certa apenas pela aparência. Escolha alguém que ame o Senhor. E estar na igreja não significa que ame o Senhor, tá? Então tenha claro isso em mente. Escolha uma pessoa que compartilhe dos mesmos valores, que tenha a mesma fé. Esse é o primeiro princípio mostrado aqui e um princípio bem importante. O segundo princípio que nos é mostrado nessa passagem: Deus ele está envolvido em todo o processo. Deus ele está envolvido em todo o processo. Você consegue perceber o zelo, assim, o cuidado que o servo está tendo, assim como Abraão está tendo aqui,
para enviar o servo, quando ele chega, como ele se prostra, como ele ora, assim. Não é assim, não deu certo com uma, assim, se atira para outra, do dia para a noite. As coisas precisam de oração, assim. E nós deveríamos influenciar e motivar as pessoas mais novas a fazerem isso com muita oração e com muito zelo, assim. Para proteger, tudo isso que Deus está nos dando, assim, é para nos proteger. Para que a gente não fique sofrendo com coisas desnecessárias, assim, se envolvendo em relacionamentos que não deem certo. O zelo e a oração vale muito mais a gente orar muito mais, analisar biblicamente, tomar uma decisão, do que ficar tirando para tudo que é lado e ficar sofrendo. Então, esse é o segundo princípio que Deus está mostrando. E mais jovens, preste muita atenção nisso. Deus precisa estar envolvido diretamente em todo o processo. Você precisa ver Deus, assim, você precisa experimentar Deus. Se um relacionamento não é para te fazer crescer em santidade, se não é para te motivar a buscar mais do Senhor, não serve de praticamente nada, assim. Se é só para te gerar prazer, alguma coisa do tipo, não serve. Felicidade não está nisso, está no crescimento do Senhor. Então preste bastante atenção nisso, Deus precisa estar envolvido no processo. E o terceiro princípio que nos é mostrado, e talvez esse seja o mais perdido hoje entre a nossa sociedade, é que as famílias, elas sabem de tudo, assim, desde o início. Desde o início, assim. Quando o servo, ele descobre, e ele tem certeza que é Rebeca, ele pede para falar com o pai dela, assim. Ele não fica negociando com Rebeca ali no poço, dizendo, vamos lá, olha só, meu senhor tem um monte de riquezas, se você ir lá, você vai se dar super bem. Não. Ele quer falar com o pai dela. De quem você é filha? Não, filha de Betuel. Então eu vou falar com ele, assim. Tem a figura de Labão aqui meio intruso, que prega o olho nas pulseiras da irmã, que prega o olho na riqueza que ele poderia adquirir. E a história, se você ler a história, você consegue ver que é isso, justamente isso que acontece. Mas o servo, ele vai falar com o pai da menina, assim. Então, mais jovens, meninos, entendam isso. Se você realmente é homem, assim, você precisa ter coragem para conversar com o pai da menina, assim, se você quer se aproximar dela. Não acho que você é muito homem só porque você está conversando com uma menina, chama ela direct do Instagram ou faz alguma coisa desse tipo. Qualquer um faz isso. O mundo faz assim. O padrão bíblico não é esse. Se você quer ter culhão assim, fale com o pai dela antes de qualquer coisa. E deixe as tuas intenções claras, assim. Explique que você quer formar uma amizade com ela porque você visa algo lá na frente. Esse é o padrão que Deus estabelece para nos proteger e para nós refletir a santidade de Deus. Então, leia essa história com mais atenção, assim, leia essa história com teus filhos durante a semana. Estimule eles a seguirem esse padrão. Tenho certeza que nós como igreja glorificaremos muito mais ao Senhor se nós observarmos aquilo que está na palavra dele. Bom, dito isso, eu quero partir para uma terceira e última parte, onde eu quero falar então um pouco sobre os limites. Então imagine que duas pessoas começam a conversar, as famílias sabem, e elas decidem, beleza, vamos começar a namorar, vamos tornar isso público, assim, para todo mundo saber. Quais são os limites de um namoro? Talvez essa tenha sido a parte que muitos de vocês tenham enfrentado dificuldade. Eu espero que seja claro para todo mundo que relacionamento sexual só é permitido no casamento. Então, antes disso, namoro e noivado não é permitido. Mas os limites de outras coisas, assim? Por exemplo, toque físico, beijo e coisas nesse sentido. Quais os limites que a palavra de Deus estabelece? Existe os limites? Ou você pode fazer o que quiser, brincar com a tentação até o limite, assim? Você vai até onde dá e diz, não, eu consigo me controlar. Você confia em você mesmo? Sério. Então vamos olhar uma passagem que fala um pouco sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo capítulo 5,
Vamos ler o verso 1º e o verso 2º. Primeira Timóteo, capítulo 5, verso 1º e verso 2º diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo aqui ele está dando conselhos para o jovem Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, que tinha aproximadamente 30 anos, de como ele deveria proceder com todas as pessoas dentro da igreja, de forma a refletir o padrão que Deus estabelece de santidade, de respeito, com os mais velhos, com os mais moços e com as meninas. A Bíblia ela fala de 3 tipos de relacionamento apenas. Gravem isso que é bem importante. A Bíblia fala sobre um relacionamento familiar, pais, irmãos, primos. Você pode encontrar isso ao longo de todas as Escrituras, ela falando sobre esse tipo de relacionamento. Ela fala sobre um segundo tipo de relacionamento, que é o nosso relacionamento com o próximo. Então, que é os nossos vizinhos, é o tio da esquina, é a pessoa que você encontra na rua. São as pessoas próximas, mas não tem uma relação de sangue. E ela fala de um terceiro tipo de relacionamento, que está numa categoria separada, que é o casamento. Todos esses 3 tipos de relacionamento têm coisas em comuns. Por exemplo, vocês acham que perdão é uma coisa importante num relacionamento familiar entre pais, tios, primos? Sim ou não? Sim. É importante num relacionamento com o próximo, com o vizinho, com algum amigo? Sim ou não? É importante no casamento? Sim. Então, todas as coisas têm. Por exemplo, comunicação. Desenvolver uma conversa, conseguir conversar sobre os assuntos. É importante no relacionamento familiar entre pais? Sim. É importante no relacionamento com o próximo, amigos? Sim. É importante no casamento? Sim. Então, tem coisas incomuns. Então, o que biblicamente distingue um de outro? Diz assim, isso aqui separa e distingue esses 3 tipos de relacionamento. A Bíblia vai falar muito claramente que é o relacionamento sexual. No casamento ele é ordenado, nos outros 2 tipos de relacionamento ele é proibido. Você não pode ter com um familiar, você não pode ter com um amigo próximo. E agora eu te convido a pensar, em qual dessas 3 categorias de relacionamento um namorado se encaixa? Onde você encaixaria um namorado? Vocês percebem? Essa categoria, ela não existe na Bíblia. No sentido de você ter mais liberdade física. Porque entendam comigo, o que a nossa sociedade hoje entende esse período assim, entre conhecendo uma pessoa para casamento? Não é só amigo, concorda comigo? Se é amigo, não é namorado, certo? Então, o que é um namorado ou uma namorada? É uma pessoa na qual você tem uma amizade, mas também você já tem uma liberdade física maior com essa pessoa, porque vocês já estão se conhecendo para o casamento. Agora veja que não existe essa categoria na Bíblia. A única categoria que um namorado se encaixa é na segunda, com o próximo. Ele é um amigo. Vocês estão se conhecendo para algo maior que o casamento, e toda a liberdade física vocês vão ter no casamento. Antes disso, não existe essa possibilidade de liberdade. Porque imagine 2 pessoas que estão perdidamente apaixonadas assim, como elas vão conseguir estabelecer um limite para não cometer lascívia, assim, que é você despertar o desejo na outra pessoa sem poder satisfazer? É isso que Paulo está mostrando para Timóteo, que com as meninas moças ele deveria se relacionar como irmãs. A mesma liberdade que você tem com um irmão teu, assim, com uma irmã tua, você tem com o teu namorado. É esse o padrão que a Bíblia apresenta, assim. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém faz desse jeito hoje em dia.
Pois é, talvez porque ninguém, ou poucas pessoas, se voltam para aquilo que realmente as Escrituras ensinam. Se nós queremos elevar o padrão, assim, se nós queremos seguir o que Deus estabeleceu e glorificar o Senhor, a gente precisa começar a levar a sério o que as Escrituras nos ensinam, assim, instruir os mais jovens para crescerem sobre isso. Porque talvez o pessoal, vocês que são mais velhos, que já passaram por essa fase, sabem que com fogo não se brinca, assim. Não adianta querer estabelecer um limite, assim, eu aguento até aqui, vai. Ninguém é de ferro. Então, se atentem para esses princípios, assim. Se a gente quer refletir a santidade de Deus, esse é o padrão, assim. A Bíblia não vai te oferecer um monte de métodos, mas ela te oferece princípios claros para nós glorificar o Senhor. E quantos jovens da nossa igreja, assim, quantas pessoas são frustradas justamente nessa área, assim. São tentadas, caem, envergonham suas famílias, engravidam antes de casar, e têm a sua vida manchada, assim, por conta de não entender isso biblicamente. Então, se talvez esse tenha sido o teu caso, assim, primeiro, há esperança e há perdão na cruz de Cristo. Não olhe para o teu passado como uma forma de uma forma que ele impeça você de viver hoje. Cristo nos perdoa, em Cristo nós temos nova vida e uma oportunidade de glorificar Ele com as pessoas mais novas. Então, se você errou o caminho, não fez a melhor trajetória, tudo bem, somos pecadores, ninguém acerta sempre. Mas agora, estimule os mais novos a irem além de você, assim. Esse deve ser o nosso desejo, assim, estimular as pessoas, estimular os mais novos, os da igreja, assim. Quando uma criança professa fé, a gente faz essa confissão como igreja, que a gente vai ajudar eles a crescerem nos caminhos do Senhor. Estimule eles a seguir o caminho correto, para a glória de Deus. Então, irmãos, nessa noite nós falamos sobre esses princípios amplos que as Escrituras nos mostram para o namoro bíblico, para essa fase da vida onde duas pessoas estão querendo constituir uma nova família. Então, lembre-se sempre da autoridade dos pais nesse processo, dos princípios que nós temos para uma aproximação, como nós lemos em Gênesis 24, e dos limites, assim, que a Bíblia nos apresenta nas categorias de relacionamento que ela criou para nós refletirmos a santidade de Deus. Que Deus ajude, que Deus abençoe os mais novos que vão passar por esse processo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade de sermos orientados por ela, nessa área onde muitas pessoas passam por muitas dificuldades, Deus, por não se voltarem àquilo que o Senhor claramente nos apresenta. Nós pedimos que tudo o que foi falado nessa noite, Senhor, produza fruto em nossos corações, abra nosso entendimento, desperte nossos corações para nós nos voltarmos a entender cada vez mais, conformarmos a nossa vida à tua palavra. E abençoe, Senhor, todas as pessoas da nossa igreja, os mais jovens que pretendem passar por este processo, para que eles glorifiquem o Senhor, para que eles façam da forma mais próxima ao que o Senhor nos instrui na tua palavra, para que dessa forma o Senhor seja glorificado, Deus, para que dessa forma nós consigamos refletir a tua santidade e Cristo apareça em nossas vidas. Oramos por todas as pessoas mais velhas, Senhor, que já passaram por este momento, que já tiveram esta fase da vida, pedindo que o Senhor ajude-as, dando sabedoria para que elas consigam instruir e direcionar as pessoas mais novas, sejam filhos, netos, ou qualquer outra pessoa da igreja que temos, das quais elas podem influenciar de uma maneira positiva, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.